Muito bom dia a todos. Que Jesus, o mestre amigo, nos envolva em sua paz. Nós vivemos, na atualidade, um tempo muito interessante, útil e curioso também. Muitas pesquisas são hoje feitas nas academias e divulgadas para o grande público. Pesquisas em todos os níveis, em todas as ciências, e também no campo religioso. Muitos estudiosos se interessam agora em descobrir eventos, acontecimentos relacionados com as religiões. E a Bíblia não poderia ser diferente. Muitas pessoas têm estudado para ver alguma coisa acerca da Bíblia. E ainda ontem, numa dessas divulgações pela televisão, um dos canais estava apresentando um programa em que pesquisadores de vários níveis estudaram a Bíblia e chegaram a conclusões curiosas, interessantes. Uma delas eu achei formidável, porque chegaram à conclusão de que a Bíblia foi escrita por homens. Eu achei muito bom, porque afinal de contas, quem é que poderia escrever para nós, se não homens? Que todos os livros da Bíblia, disseram, foram escritos por homens não identificados, ou por grupos de homens. E como tal, estava sujeito a interpretações, a variações. E ao longo dos séculos, nas versões múltiplas, nas traduções que existiram acréscimos e supressões. Capítulos inteiros, dizem eles, foram em algum momento acrescentados, em outros momentos retirados. E por isso, precisamos olhar com muito cuidado aquilo que lermos nos livros que compõem a Bíblia, inclusive o Novo Testamento. Não é necessariamente a opinião de Deus, mas sim a opinião de homens que relataram conhecimentos naturalmente transmitidos ao longo dos séculos pela via oral. E sempre escreveram tempos depois dos supostos acontecimentos. Para nós espíritas, isso não é novidade. Todos nós sabemos que foi assim. Temos uma preferência pelo Novo Testamento, que também foram escritos por homens, também passaram ao longo dos séculos por revisões, por traduções, e as palavras, às vezes, com pequenas modificações, são capazes de mudar o sentido de todo um texto. Sabemos disso. Os Espíritos já nos advertem para olharmos com muito cuidado. E a doutrina espírita veio para nos trazer uma chave, um momento de olharmos para os escritos antigos, compararmos com os ensinos dos Espíritos e daí ficarmos com aquilo que é a essência. Nós temos a vantagem de a doutrina espírita ter sido codificada por Allan Kardec, por um homem definido, conhecido e conhecedor da ciência, e certamente dirigido por espíritos, pelo Espírito de verdade. Uma das mensagens que consta do Evangelho, nós identificamos o comunicante como sendo Jesus, que aliás Kardec confirma isso na Revista Espírita, de que aquela mensagem ele não colocou no Evangelho que havia sido dita por Jesus, mas que era Jesus.
que começa assim: venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel. Então todos nós sabemos que Jesus, ele não foi embora, não nos abandonou. Eu não sei se ele vai voltar. Disse a minha filha, que está ali, que vendo um desses programas, dessas religiões novas, a pastora, ao se despedir num dia, disse assim: até amanhã, se Jesus não voltar antes. Parece que ela voltou, né? Mas nós sabemos que Jesus está presente, nunca nos abandonou, está sempre conosco. E claro que participa do movimento, dirigindo, evidentemente. Não creio que ele se comunique com tanta facilidade em nossas casas espíritas, mas os espíritos que trabalham em seu nome, aí estão, trazendo-nos as mensagens para meditarmos, para pensarmos e compreendermos até o chamado livro santo, a Bíblia. Porque na Bíblia consta também o Evangelho. E o Evangelho é o roteiro de moralidade que nós tanto necessitamos. É bem verdade que alguns trechos fica difícil, fica complicado, chega até mesmo entre um e outro narrador ser conflitante. Precisamos pensar, analisar, ver a lógica, ver a concordância desses ensinos com os outros e a concordância com aquilo que os espíritos superiores nos têm trazido através de médiuns esclarecidos que trabalham até hoje entre nós, mensageiros da misericórdia divina, que estão encarregados de nos trazerem a mensagem que necessitamos, ou os esclarecimentos que necessitamos, embora tenhamos toda a base, que seria já suficiente para todos nós. Mas as complementações são sempre interessantes, quando não fogem à lógica, quando não fogem àqueles princípios iniciais, trazidos, codificados, transcritos, explicados por Allan Kardec, de quem não devemos nos afastar em hipótese nenhuma, senão deixaremos de ser espíritas. Mas a recomendação que os espíritos deram para nós espíritas é que observássemos Jesus como o Espírito maior, soberano, que habitou a terra, a quem devemos tomar como modelo e guia. E para compreendermos Jesus, nada melhor do que meditarmos um pouco naquilo que ele disse, ou teria dito, segundo a narração dos evangelistas. Existe sim uma certa dúvida, uma certa questão acerca de quem escreveu o Evangelho, o Novo Testamento. Foram essas pessoas ou os ensinos foram atribuídos a eles? Os estudiosos parece que não têm um consenso a respeito. Parece que o consenso que existe é que o Evangelho de Marcos teria sido o primeiro entre os estudiosos. Para nós, não tem muita importância. Eu não conheci esse Marcos. Eu conheci vários Marcos da minha família. Na minha família tem Marcos de todo jeito, por causa do meu avô, que chamava Marcos. Mateus, aquele que é citado aqui, também não conheci. Nem Lucas, e muito menos João. Então, não tem importância se for realmente uma pessoa, uma personalidade, um indivíduo que escreveu. Ou se foi outro, ou outros, e foram atribuídos a eles. Certamente a misericórdia divina
não nos desampararia. E se escreveram desta forma, os Espíritos que sempre estiveram presentes, que sempre participaram da evolução da humanidade, interferiram e direcionaram. Eu até diria, psicografaram. Bom, depois, ao longo do tempo, nós demos conta de modificar. Mas mesmo assim, a mensagem cristã permanece nos evangelhos. Por isso precisamos ler com cuidado, com atenção, com carinho, sem fanatismo, e usarmos hoje o conhecimento espírita para interpretar o evangelho e para trazer para os nossos dias as lições do evangelho. Allan Kardec escreveu um livro que se chama hoje o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é o Espiritismo segundo o Evangelho. Tem a ciência espírita, a ciência nova, a ciência que vem para mostrar algo mais para o homem, olhando para o Evangelho. Conhecermos a doutrina espírita, estarmos atentos ao comportamento e aos ensinos dos espíritos, e com isso olharmos para o texto evangélico, para daí tirarmos as consequências para o nosso dia a dia. Então, hoje, vamos falar um pouco, tentar fazer alguns comentários sobre uma passagem que se encontra nos 3 evangelhos, de Marcos, de Lucas e de Mateus. E a diferença entre eles na narrativa é muito pequena, é basicamente igual. É sobre a transfiguração de Jesus. Acredito que todos nós já ouvimos falar sobre isso, conhecemos a passagem. Eu vou me ater mais ao texto de Lucas, mas eu não vou ler não, mas está em Lucas, pode acreditar, eu até digo onde, só vou dizer onde, não vou ler inteiro porque fica mais cansativo ainda. Olha lá, está em Lucas, capítulo 9, começa no versículo 8. Em Mateus tem, e em Marcos também. E é mais ou menos igual. 2 evangelistas dizem que decorridos 2 dias, Jesus chamou João, Tiago e Pedro, para com eles se elevarem, irem até o monte, para fazer qualquer coisa. Lucas diz que, não diz 6 dias, diz decorridos mais ou menos 8 dias, mas também, como as narrativas do Evangelho não têm compromisso com a sequência, com a ordem específica, isso não tem importância. Se foram 6, 7, 8 dias, mas também não diz o texto, decorridos 6 dias a partir do quê? A partir de que data decorreram 6 dias? Bom, se o outro contou um pouquinho antes, pode ter sido 8, pode ter sido 10, não tem importância. O fato é que Jesus chamou 3 pessoas: Tiago, João e Pedro, para com ele se elevarem. E ele subiu um determinado monte, que também ninguém sabe onde é, qual deles que é. Supõe-se que tenha sido o Tabor, supõe-se, não tem nada que diga que foi esse. Outros dizem que foi um outro monte, mas tem questões, porque seria mais difícil. E Jesus subiu com eles. Quando chegaram lá em cima, quando se elevaram, Jesus se transfigurou, se transformou. E a narrativa dos 3 evangelistas dizem que foi uma luz intensa, uma luz imensa de suas vestes, que seu rosto brilhava como o sol, ou mais
do que o sol, o que impressionou os narradores. E a seu lado se materializaram, ou se tornaram visíveis, dois espíritos que conversaram com Jesus. E disseram depois, certamente isso a posteriori, que eram Moisés e Elias. O questionamento que se faz é que, como é que eles sabiam que era Moisés e que era Elias? A lógica nos revela que Jesus deve ter dito a eles. Tanto é que depois, quando Jesus conversa com os apóstolos, perguntam a Jesus, mas o Elias não deveria vir primeiro? Pois se eles viram Elias lá, embora João Batista já houvesse sido morto, se Elias estava no plano espiritual, não estava encarnado. E Jesus diz, na verdade, ele já veio, etc, etc. Mas estavam lá, Elias e Moisés, conversando com Jesus. Só Lucas que dá uma pista do que é que eles conversaram. Não narram o que eles conversaram. Não transcrevem o diálogo de Jesus com esses dois espíritos, que em reencarnações passadas foram orientandos de Jesus. Tanto Moisés quanto Elias, eles falavam em nome de Deus. E supõe-se que quem os orientava naquela época, segundo alguns comentaristas do Evangelho, fosse Jesus. Mas agora eles vinham conversar com Jesus. E Lucas diz que eles conversaram acerca da passagem que Jesus deveria fazer ou concretizar em Jerusalém nos próximos dias. Ou seja, conversaram sobre aquela semana final de Jesus, sobre a morte de Jesus, sobre o sacrifício de Jesus. Eles não transcrevem. Isso é inferência de comentaristas que estudam o Evangelho. Porque se aproximavam um momento muito difícil, muito complicado, do sacrifício de Jesus na cruz. E eles conversavam então sobre isso. E impressionaram os evangelistas. Mas narram os evangelistas que os três se sentiam sonolentos. Estavam meio dormindo. O que pode ser levado a crer que esse encontro não foi efetivamente no monte físico, que foi em desdobramento, que foi fora do corpo, que Jesus apareceu então a eles em sua forma perispiritual, com toda a sua luminosidade, conversando com outros espíritos, o que é muito natural, muito comum, porque até nós saímos do corpo à noite e conversamos com espíritos. Eu não sei se alguém aqui já conversou com Moisés e com Elias. Pela idade, talvez o Arife, né? Porque é daquele tempo, é amigo com eles e tal. Pode ter conversado, mas nós conversamos com espíritos. Que tipo de espírito nós conversamos? Com quem nós nos encontramos à noite? Saímos do corpo e vamos conversar sobre nossas vidas ou sobre os nossos interesses. Quais são? Efetivamente serão interesses espirituais, espiritualizantes? Ou será que nós gastamos toda a nossa preocupação com as coisas materiais? Não sei, depende de cada um de nós. Existem espíritas que desdobram à noite, e numa narrativa de um espírito certa feita disse que eles eram facilmente encontrados em matadouros de animais, porque iam absorver aquela energia deixada nos matadouros, verdadeiros vampiros. Existem outros
que se desdobram e vão se encontrar com espíritos superiores para discutir as suas atividades no movimento espírita, o que é muito natural. Depende do interesse. Nos encontrarmos com Dr. Bezerra de Menezes, ou nos encontrarmos com o espírito X, que eu não sei o nome, depende de nós. Depende da nossa mente, depende do nosso sentimento. Jesus, entre todos aqueles que estavam com ele, chamou 3, que deveriam dar um prosseguimento muito grande, 3 pilares do movimento cristão que se seguiria. Pedro, João e Tiago. Esses 3 tiveram um desempenho muito grande. Tiago foi decapitado pouco tempo depois. Pedro, nós conhecemos mais ou menos a história, de João também. Nós também vamos para lá. Eles tiveram um mérito grande, porque vendo Jesus, uma coisa ficou gravada em todos eles. Quando já estava terminando a conversa entre Jesus, Moisés e Elias, quando os espíritos já se despediam, formou-se uma espécie de uma nuvem que envolveu a todos. E desta nuvem saiu uma voz que falou e todos ouviram. Dizia assim, em algumas traduções: este é o meu filho em quem me comprazo, a ele ouvi. Dizem até que este a ele ouvi foi acrescentado bem depois. Mas cai bem no contexto, porque nós devemos ouvir Jesus. Todos ouviram. Às vezes ficamos pensando assim, nossa, que fenômeno extraordinário, porque uma voz saiu da nuvem. O fenômeno estudado pela doutrina espírita, que se chama voz direta. Podemos ter isso também aqui. Por que não? Os espíritos podem fazer isso. Os espíritos faziam isso nas reuniões mediúnicas, faziam isso nas reuniões espíritas. Falavam diretamente aos ouvintes. Então, os espíritas iam às reuniões, conversavam, estudavam, trocavam ideias. E os espíritos, não utilizando a incorporação, mas falavam diretamente aos ouvintes. Temos várias narrativas de espíritos sérios, através de médiuns sérios, que descrevem o fenômeno. E eu não gostaria de fazer esse apartezinho, né? Porque, infelizmente, no meio, existem espíritos que não são sérios e médiuns que também não são sérios. Então, hoje, nós precisamos chamar a atenção. Médiuns sérios e espíritos sérios que fazem essa descrição. E me recordo, que num dos livros de Dr. Bezerra de Menezes, Dramas da Obsessão, tem um comentário muito interessante. Porque existe um desses fenômenos e alguém pergunta, por que hoje eles não são tão comuns? Por que eles não se repetem hoje entre os espíritas com naturalidade? Porque existem locais que fazem materializações. Existem sim. E quando ficam sabendo, é uma correria, de uma curiosidade danada. Que vão lá para ver a materialização. Às vezes elas acontecem, às vezes não acontecem, isso não vem ao caso. Mas Dr. Bezerra dá uma resposta àqueles que indagaram, está no rodapé do livro. Diz assim, esses fenômenos comuns outrora poderão novamente se tornarem comuns. Basta que os espíritas da atualidade sejam como os espíritas daquele tempo.
Eu não gostei muito da observação, não. Mas ele faz, é o Dr. Bezerra de Menezes que faz. Chamando a atenção, é um chamado forte de atenção para nós espíritas, que ao longo do tempo talvez estejamos nos deixando corroer pelas ideias que trazíamos do passado, pelo que já fizemos no passado. Nós conseguimos em pouco tempo derrubar o cristianismo trazido pelo Cristo. Tiramos o cristianismo, o Cristo do cristianismo. Passamos a usar o nome de Deus na ponta da espada e matávamos todos que discordassem daquilo que falávamos. Houve uma época que na França, na Espanha e na Itália, havia os cátaros, que eram originários do movimento católico, mas de uma forma diferente. Como discordaram, mataram todos. Não sobrou nenhum para acabar com a ideia. A ideia permaneceu, porque voltou recentemente. Os cátaros também voltaram, renasceram de novo. Mas não contente, continuaram com isso. Ali que se iniciaram as cruzadas. Com as cruzadas ofensivas e depois com a Inquisição e com outros movimentos que existem. Para quê? Para levar a ideia, não do Cristo, mas de pessoas que tomaram essa ideia para si. Esqueceram de olhar para o Evangelho. Esqueceram de interpretar o Evangelho com as noções da moralidade. O Espiritismo, dizem os espíritos, é o cristianismo que volta. É o cristianismo redivivo. É o cristianismo que renasceu. Renasceu entre os homens. Renasceu entre nós, homens. E desde o início, os espíritos têm agido de forma extraordinária para socorrer a nós homens, preparando espíritos para renascerem entre nós e trazerem a mensagem. E relatam, mas como é que nós temos nos comportado? Em grande parte. Às vezes nós levamos sustos quando lemos as obras espíritas, porque nos identificamos à margem, nos identificamos com dificuldades, nos identificamos sem o entendimento. E, em geral, isso é consequência da nossa falta de estudo do Espiritismo e da meditação e de colocarmos o Espiritismo nas nossas vidas. Então, com o renascimento da doutrina espírita, do cristianismo na doutrina espírita, os espíritos não deixaram mais assim tão livres e participam intensamente do movimento, de nossas vidas. Mas a escolha de com quem desdobraremos, com quem estaremos à noite e a quem seguiremos, é nossa. É o nosso livre-arbítrio. O que vamos fazer com aquilo que aprendemos depende de cada um de nós. A lição está aí. O cristianismo está de volta e explicado. Mas o que vamos fazer? Porque eu não sei o que é que nós temos. Nós somos teimosos. Nós gostamos de fazer a coisa à nossa moda, ao nosso jeito, sem nos preocuparmos com a diretriz. Não, ali não está bom, então eu vou ficar com o que eu gosto desse movimento e juntar com o que eu gosto do outro. Há muitos anos já, alguém me disse que estava crescendo um movimento religioso no meio espírita, que se chamava Carbanda.
que era a mistura de Kardec com Umbanda. Eu não sei se deu certo, né? Mas eu vejo muitos centros espíritas por aí, que no dia X é mesa branca. Aqui está disfarçada, né? É mesa branca. No outro dia, não, no outro dia não é. Até determinada hora são os espíritos bons. Depois, à meia-noite, vira. E está escrito lá, Centro Espírita. Centro Espírita, tem isso não. Não tem nem mesa branca, nem cor-de-rosa, nem amarela, nem vermelha. Tem mesa. E a mesa é só para ser confortável para nós. Nós nos sentamos à mesa, na cadeira, nos apoiamos na mesa. Só isso. Para pôr o livro, para pôr a água. Do que ela é feita, não importa. Mas estão misturando. Outros misturam de forma mais sutil, porque dão vazão aos seus interesses pessoais. No entanto, os espíritos trabalham e muito no plano espiritual, para que nasçam muitos espíritos preparados para trabalharem no meio espírita. Mas vamos ver o que acontece com eles. Esse meu livro novinho, Os Mensageiros, de André Luiz. Eu vou ler um parágrafo, se ele não desmontar. Então, com cuidado, o capítulo 6 desse livro chama-se Advertências Profundas. Recentemente foi um amigo lá em casa, ele olhou para os meus livros e disse assim, nossa, como você tem livro velho. Com muita honra. É que nós temos nos esquecido de estudarmos os velhos livros. E assim deixamos Ivone Pereira, fica lá. Deixamos Leon Denis, deixamos, e agora estamos deixando também André Luiz, os livros do Chico. Minha filha teve o desprazer de, numa reunião espírita, ouvir que o Chico estava fora de moda. Os livros do Chico estão fora de moda. Numa reunião espírita. Beleza. Se o Chico está fora de moda, se as obras do Chico estão fora de moda, eu não sei o que vai acontecer com a doutrina espírita. Mas aqui, o André Luiz diz assim, aliás, não é o André Luiz que diz, é um dos trabalhadores de nosso lar, chamado Telésforo. É um dos orientadores. Ele estava se dirigindo a um grupo de espíritos que estavam lá. E André Luiz participava porque ele ia fazer uma visita à Terra com os orientadores, e que ele descreveu nesse livro. Esse livro é o resultado de uma semana de trabalho de André Luiz. Mas diz assim, desde as primeiras tarefas do Espiritismo renovador, nosso lar tem enviado diversas turmas ao trabalho de disseminação de valores educativos. Centenas de companheiros partem daqui anualmente, aliando necessidades de resgate ao serviço redentor. Bacana. Quer dizer, desde o começo, nosso lar é aquela cidade que o André Luiz tornou famosa para nós, né? Trabalham, preparam lá no Ministério de Comunicação, centenas por ano. Desde o início, desde 1850, nós estamos em 2014, já faz tempo. Pensou? Só de nosso lar vem centenas, vamos pegar 100 por ano. Das outras colônias, diz ele, igualmente,
fazem a mesma coisa. Então são milhares que reencarnam. Aí diz assim: mas ainda não conseguimos os resultados desejáveis. Alguns alcançaram resultados parciais nas tarefas a desenvolver, mas a maioria tem fracassado ruidosamente. Veja, espíritos que são preparados lá e renascem, claro, a sua maioria no meio espírita. Só que chega aqui, desvirtua tudo. Nossos institutos de socorro debalde movimentam medidas de assistência indispensável. Raríssimos conquistam algum êxito nos delicados mistérios da mediunidade e da doutrinação. Não são só os médiuns que falem. Nessa reunião, a maioria era de espíritos que fracassaram no movimento espírita, reencarnaram, se tornaram espíritas, tiveram as luzes da doutrina espírita, manusearam Kardec, fizeram palestras, participaram de reuniões mediúnicas, doutrinaram espíritos, entretanto, fracassaram ruidosamente. O fracasso quase sempre é ruidoso, faz muito barulho. E, no entanto, a caridade e a doutrina espírita, disse um espírito certa feita, se desloca com sapatos de veludo, não faz barulho, não bate lata, não faz essa propaganda, não precisa, não é por aí. Procura viver e vivenciar os princípios exarados na doutrina espírita. 5 livros desconhecidos, 5 livros de Allan Kardec, que estão sendo atualizados, que estão sendo modificados para satisfazer o orgulho e a vaidade que trazemos das existências passadas. Não somos capazes de nos renovarmos. E, no entanto, o que é que pedem os espíritos para nós? Para abandonar o homem velho e fazer surgir o homem novo, com pensamentos e comportamentos novos. Vivemos hoje dias de festança. O carnaval, parece que o carnaval na Bahia acabou quinta-feira, né? O do ano passado. O desse ano começou ontem. E eu ouvi dizer, de orelhada, que tinha um pessoal querendo fazer um bloco espírita do carnaval. Isso não existe. Não existe. Eu não sei se o bloco foi para a rua, mas não existe. Bloco espírita de carnaval não existe. Como muitas coisas que estão colocando o nome espírita no meio, não existem. Não existem. E estão colocando, e estão tendo seguidores. Falando, não, o espiritismo tem que se modernizar. Não tem não. Não tem não. O cristianismo não tem que se modernizar. O espiritismo é o cristianismo que volta. Não tem que se modernizar. Nós é que precisamos nos atualizarmos, porque estamos no mínimo 2000 anos atrasados. Precisamos nos atualizar no conhecimento, no conteúdo e no comportamento cristão. Aí então, os espíritos que renascem com, vou colocar, missões ou com trabalho no meio espírita, encontrarão um meio mais fértil. E nós conseguiremos fazer a renovação do planeta,
Todos nós queremos que a Terra se transforme de planeta de expiação e provas, de sofrimento. Não era mais para ser assim, mas nós, encarnados, não nos modificamos. E enquanto não nos modificamos, precisamos de hospitais e de prisões. Precisamos de sofrimento. Nós queremos que a Terra mude, mas a Terra só vai mudar quando nós mudarmos. Senão ela não muda, continua. E o nosso comportamento, se trouxermos para o movimento espírita o mesmo comportamento que levamos para aquelas outras religiões, nós nos tornaremos de novo uma religião dogmática da qual Jesus se afastou. Jesus está presente no movimento espírita. Jesus está presente e atuante. Nós é que precisamos nos capacitarmos para entendê-lo e recebê-lo. Que possamos então todos nós recebermos a visita do Cristo e com seus emissários e entendermos no nosso íntimo a conversa que ele tem com os diretores da humanidade para nos adaptarmos e participarmos dessa cruzada verdadeira em prol da liberdade de nossas almas. Que Jesus nos envolva e nos dê sua paz.